Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Família na Verdade, irmão Fábio de Cascavel, Paraná. Você sabia que você pode ser curado através das suas lembranças, das suas memórias? Você sabia que uma memória de algo bom que você viveu na sua vida pode curar você? Você sabia que se você criar na sua mente algo que você deseja viver e você conseguir visualizar lá no futuro algo que você deseja para a tua vida, você conseguir imaginar isso, você viver essa situação, você sentir a emoção dessa situação, isso pode curar você e fazer você se mover em direção a esse futuro desejado, a essa realidade que você quer experimentar. Então é nisso que eu quero falar nesse vídeo, tá? Cura através das memórias, tá bom? Antes de dar início ao vídeo, eu quero lembrar você que está aqui no canal que a data, né, já está definida, do dia 9 a 15 de novembro de 2022. Nós vamos estar realizando aqui em Cascavel a primeira jornada de cura da alma e restauração familiar. Quem pode participar da jornada de cura da alma e restauração familiar? Toda pessoa que nasceu ou que vem de um homem e de uma mulher. Tá? Se você nasceu de um homem e de uma mulher, você pode participar da jornada de cura da alma e restauração familiar. Se você é uma pessoa solteira, se você é uma pessoa divorciada, se você é uma pessoa viúva, se você é uma pessoa... Não importa a situação que você viveu, né? Não importa. Se você vem de um homem e de uma mulher, né? Nasceu ali numa casa, num lar, né? Ah, mas eu fui adotado. Não importa, você nasceu de um homem e de uma mulher, né? E aí você cresceu nessa casa que te adotaram. Não importa. Não importa o tipo de família que você teve, se foi muito ruim ou se foi muito boa, não importa. Qualquer situação de família que você viveu, você pode participar da jornada de cura da alma e restauração familiar, tá? O que nós vamos tratar nessa jornada? Nós vamos tratar, né, a nossa vida espiritual, porque tudo, você tem que entender isso, tudo começa no espírito, na vida do espírito, tá? Tudo. Tudo que você vê é uma sombra, um modelo, um exemplo do que existe no mundo espiritual. Tá bom? O mundo espiritual, ele existe antes do mundo físico. Então você tem que ter essa compreensão. Então, quando nossa vida está bagunçada no mundo físico, é porque ela está bagunçada no mundo espiritual. Então você tem que tratar primeiro o mundo espiritual, tá? Nós vamos tratar o mundo espiritual, nós vamos tratar o mundo emocional, a sua vida emocional, porque tem coisas que, vamos dizer assim, elas não são espirituais, são problemas emocionais. Mas qual é o problema dos problemas emocionais? Os espíritos malignos que lutam contra a sua vida, que querem destruir a sua vida, eles se utilizam das suas feridas emocionais para interferir na sua vida espiritual. Entendeu? Então você trata o espiritual, você trata o emocional, e isso vai refletir na sua vida física. Entendeu? Então, a sua vida física, ela vai ser, ou ela é, o resultado do que você vive no mundo espiritual. Por exemplo, se você é uma pessoa que vive cheia de doença, cheia de problema de saúde, seu espírito está doente, sua alma está doente e o seu corpo está doente. Entendeu? Então, você trata o espírito vai te dar estrutura para você tratar a alma, e isso vai refletir no seu corpo. Você vai ter um corpo sarado, curado. Tá bom? Então, tem que entender essas coisas.
Então você que veio de uma família, você pode participar da jornada de cura da alma. No máximo, hoje é dia 3 de fevereiro de 2022, no máximo até o final de fevereiro nós já vamos definir o investimento para você se organizar, porque até novembro você pode aí negociar com a empresa que você trabalha, suas férias, uma folga, enfim, antecipar plantão para você tirar uma folga aí de uma semana, né? Para você poder vir participar. Serão 7 dias, vai começar no dia 9, vai terminar no dia 15, tá? Eu peguei assim uma semana onde vai ter feriado na outra semana, que você vai pegar metade de uma semana, o final de semana, que daí fica tranquilo, né? As pessoas geralmente não trabalham, e no meio da outra semana é o dia 15, é o feriado, então não vai dar para você se organizar aí tranquilamente, tá? E aí você vai ter tempo aí para se organizar, para, né, o investimento. Então, no máximo em 28 dias, aí, no máximo até o final de fevereiro, eu vou estar definindo a questão aqui do investimento que você vai ter que ter. A gente já arrumou o local, tá? Então estamos aí para fazer uma reunião para organizar essa parte né, de quanto isso vai custar para você, tá bom? Então, fica ligado aí no canal. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre memórias, né? Para falar sobre isso, eu quero ler Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Diz assim, ó, disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Na versão King James diz assim, ó, contudo, aguardo nele, pois tenho esperança, alguma coisa assim, né? Tem algumas traduções que dizem assim, ó, eu trago à memória aquilo que me dá esperança, tá? Eu trago à memória. Olha só, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Vamos fazer uma experiência aqui agora. Eu quero que você lembre de algo que assim, que te deixou muito feliz na sua infância, alguma coisa que a sua mãe fez, que o seu pai fez, que você lembre desse dia. Você ganhou um brinquedo, eles te levaram passear, ou eles foram lá ver uma apresentação sua na escola. Lembre de algo que aconteceu, ou a comida da sua mãe, lembra da comida da sua mãe, né? Lembra de alguma coisa que te deixava muito feliz quando você era criança. Alguma comida que sua mãe fazia, alguma sobremesa, né? Lembre disso, né? O que você sente? Sente uma alegria, né? Você sente uma alegria. Então você está lembrando de algo feliz e isso te dá alegria. Então isso faz você entender o seguinte, se você fizer a mesma coisa para o seu filho, ele vai sentir a mesma coisa que você sentiu. Olha só. Agora, lembre de algo triste. Por exemplo, quem sabe o seu pai faleceu, sua mãe faleceu. Isso te dá uma tristeza. Isso te dá uma dor. Não dá? Lembre, às vezes, de uma surra, uma correção injusta que você sofreu. Você tomou uma surra lá que você nem merecia. Às vezes o teu irmão fez uma arte, jogou a culpa em você e você foi surrado. Isso te machucou profundamente. E às vezes quando você lembra daquela situação até hoje, você até chora. Entende? O que acontece na nossa cabeça? O nosso cérebro, ele não sabe, vamos dizer assim, distinguir o que é certo e o que é errado. Ele aceita a sugestão que você dá. Tá? O teu cérebro, a tua mente, Deus te fez assim. Com essa capacidade de aceitar a sugestão. Você aceita a sugestão. Então, quando você se pega lembrando de coisas do passado que te fizeram sofrer, ou você vive uma situação que faz você lembrar daquele passado ruim, isso, vamos dizer assim, trava você. O seu corpo reage, né, àquela emoção.
aquele sentimento, o seu corpo teve uma reação naquele momento que você viveu aquele trauma. Então você se fecha. Vou dar um exemplo aqui. Isso é um exemplo assim muito forte. Uma menina que foi abusada na área sexual. Ela foi abusada quando ela era criança. Ela foi violentada. Isso foi uma agressão. Isso machucou o corpo dela e machucou a alma dela. É interessante que a Bíblia compara esse crime, esse pecado, e além de ser pecado, é um crime. A Bíblia compara isso como um homicídio. É como você tirar a vida de alguém. A gravidade que é isso. Então, quando isso acontece na vida, o que a menina está fazendo ali? Ela está se fechando, ela não quer aquilo, então ela fecha o corpo dela, ela enrijece o corpo dela e acaba acontecendo aquela situação e ali ela sofre aquela violência, aquilo destraçalha ela por dentro. Destraçalha a alma dela. Mas beleza, ela, por algum motivo, ela tenta apagar isso da mente dela. Eu já vi histórias disso. Ela tenta apagar. E ela esquece, ela meio que esquece dessa situação e não quer nem falar nesse assunto, não quer me tocar nesse assunto. Às vezes, quando esse abuso aconteceu, ela sofreu uma ameaça. Ó, se você falar, eu tiro a tua vida. Eu tiro a vida da sua mãe e do seu pai. Fica quieta, cala a boca. Ela sofre uma ameaça, então ela recebe uma mordaça na boca e ela não fala. E aí essa moça, ela casa. Ela vai para um casamento. E aí quando ela vai ter intimidade com o marido, a mente dela volta lá naquela situação de abuso e ela não consegue ter a intimidade com o marido. E aí o que acontece? Ela começa como se sentir a emoção daquele momento. E isso vai interromper a vida íntima do casal. O marido não vai entender porque ela não fala. E aí ele acha que o problema está nele e aí gera o conflito e muitas vezes até uma separação. Porque não mexeu naquela situação. E ela está vivendo no momento presente a memória do passado. O que eu estou tentando dizer para você? O que diz Jeremias ali? Lamentações de Jeremias. Contudo, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Eu trago à minha mente aquilo que me dá esperança. Então, o que você tem que fazer para vencer esses traumas? Primeiro, você tem que ter um encontro com essa história de novo e você tem que liberar perdão a esse abusador, a essa pessoa que te trouxe esse trauma, que te trouxe essa dor, a essa cena que você viveu, essa experiência. Você tem que liberar perdão. Você liberou perdão para essa pessoa, agora você vai ter que criar uma outra história em cima dessa história. Ou você viveu trazer uma outra história, trazer uma outra experiência. Então você precisa enganar seu cérebro. Toda vez que vier essa lembrança tentar vir a você, você cria uma outra lembrança. Na hora você fala assim, não, vou criar uma lembrança agora, boa. E aí você traz à sua memória algo feliz da tua vida. Entende? Você traz à sua memória algo feliz. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tinha muita dificuldade de lidar com a questão do dinheiro. Eu sempre vi o dinheiro como algo maligno. Tá? Sempre vi o dinheiro como algo ruim, como algo maligno. E o dinheiro é bênção na nossa vida. Tudo que você tem aí é fruto do dinheiro, do seu trabalho que você comprou com o dinheiro. Tá? Então é bênção, é o dinheiro que comprou alimento, é o dinheiro, né? Que é o dinheiro. O dinheiro é um símbolo de troca. Né? E eu tinha uma dificuldade de lidar com o dinheiro. E o que eu descobri? Quando me fizeram uma pergunta. Me fizeram não, estava assistindo uma palestra e o palestrante ele falou assim, ó. Quem te ensinou a ganhar dinheiro? Quando você ouviu sobre dinheiro, quando você era criança, que tipo de coisa você ouviu? Quem falou com você sobre dinheiro?
E eu lembrei de uma situação da minha vida em que meu pai estava deitado no sofá, ele estava meio bebudão, assim, meio já lagardão no sofá lá, ó, fedido lá, e eu brincando de carrinho no chão. Eu devia ter uns 4 anos de idade, 4, 5 anos de idade. E ele jogou, e aí a minha mãe precisava de dinheiro para comprar as coisas, e o meu pai naquela época estava bem difícil, não dava dinheiro e fazendo a gente passar necessidade. E eu lembro que ele botou um bolo de dinheiro no chão. Eu lembro até hoje que eram umas notas verdes de 500 mil cruzeiro, alguma coisa assim. E eu peguei aquele dinheiro na mão e ele pegou e segurou na minha mão e apertou assim a minha mão. Tá? E eu abri a mão e aí ele pegou o dinheiro da minha mão e falou bem assim: quer dinheiro? Vai trabalhar, seu vagabundo. E deu uma risadona na minha cara. Então, isso me gerou um bloqueio em relação ao dinheiro. E aí muitas outras coisas que eu vi na minha vida, às vezes eu via minha mãe chorando por falta de dinheiro, né? Não por causa do dinheiro, pela falta, né? E às vezes eu via ele chorando. E tudo isso me fez ter uma rejeição em relação ao dinheiro. E essa lembrança me machucava demais. Eu contei aqui para vocês essa lembrança e eu não chorei. Eu contei aqui para vocês de uma forma tranquila, sem sentir aquela emoção que eu vivi naquele momento. Entende? Mas essa emoção, ela estava em mim até 3, 4 meses atrás. Eu lembrava desse fato, eu chorava, porque doía. E aí, eu estava conversando com um amigo e ele foi uma palavra de Deus dele. Ele falou assim: cara, você tem que trazer uma outra lembrança para cima dessa lembrança. Você tem que criar uma história aí na sua mente. Quando ele falou isso, eu lembrei, olha só, o mesmo pai que pegou aquele dinheiro da minha mão e me chamou de vagabundo, olha que coisa doida. Foi o mesmo pai que me deu uma bicicleta. Eu lembro que tem uma foto aí que é de 93. E ele me deu a bicicleta em 92. Eu tinha 11 para 12 anos. 11 para 12 anos. E eu lembro do dia que eu falei para minha mãe que o meu sonho era ganhar uma bicicleta. E minha mãe, coitada, trabalhando, né, ganhando salário, como que ia dar uma bicicleta para mim, né? E nessa época meu pai estava tentando voltar com a minha mãe, mas ele vida louca, e minha mãe com medo dele. E ela comentou com ele. E eu chego em casa, eu lembro que era início da noite, devia ser umas 7 e pouco da noite, já estava escuro. Cheguei da rua, tava brincando, eu acho. E quando eu cheguei, a bicicleta tava no meu quarto, cara. Meu pai me deu uma bicicleta, uma Monarch. Uma Monarch toda enfeitada, sabe? Nossa, cheia de luzinha e tudo mais. E eu lembrei dessa história. Essa história, gente, ficou apagada na minha mente todo esse tempo, porque eu ficava só lembrando da coisa ruim que meu pai fez. Eu só lembrava das coisas ruins. E olha, o meu pai fez um monte de coisa ruim. Um monte. Mas quando eu lembrei dessa história, mas foi uma coisa de Deus, foi uma coisa do Espírito Santo. Foi assim na minha mente, assim, eu comecei a imaginar ele indo na bicicletaria fazer o pedido da bicicleta. Eu fiquei imaginando, a minha mãe falou com ele, daí ele foi. Aí um determinado dia ele foi nessa bicicletaria, foi ver lá a bicicleta, escolheu, falou pro cara, ó, vou querer essa aqui, né? Arruma pra mim, ou reforma, sei lá, né? Tal, ou escolheu, ó, tal dia eu vou vir buscar. Aí ele foi lá, pegou a bicicleta, botou no porta-mala do carro dele, pagou essa bicicleta com o dinheiro do trabalho dele. Aí ele foi lá, levou essa bicicleta lá e deixou a bicicleta. Eu lembro o rosto dele sorrindo para mim, né? E vendo eu receber a bicicleta. Então, assim, isso foi uma memória da minha infância. Ó, eu tô mais emocionado de lembrar do que ele fez de bom do que o que ele fez de ruim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós temos que parar de ficar olhando para o passado e sofrer a dor do passado.
traz para o presente coisas boas que você viveu no passado e traz para o presente coisas boas que você quer viver no futuro. Imagine o que tipo, daqui 10 anos, o que você quer viver. Daqui 5 anos, como você quer ver os seus filhos, como você quer viver a sua vida, como você quer estar. E crie na sua mente essa memória, essa lembrança do futuro. Porque à medida que você começar a sentir essa memória boa, essa coisa boa, ela vai invadir seu coração e ela vai começar a movimentar o seu corpo em direção a esse objetivo desejado. Que você já sentiu a experiência, você já viveu a experiência, você já sentiu aquela alegria. E aí o teu cérebro ele vai querer viver aquele negócio, então ele vai começar a jogar substâncias químicas para o seu corpo, e isso vai mover o seu corpo em relação àquele futuro, em direção àquele futuro que você deseja. Então pare de ficar só lembrando da dor do passado e comece a lembrar das alegrias. Isso foi tão forte, essa experiência que eu tive, que eu pedi para minha mãe achar a foto da bicicleta e minha mãe achou. E eu imprimi a foto e está no meu mural, lá no meu quarto. Eu vou imprimir, eu vou postar a foto aqui na comunidade do canal. Para você ver eu na bicicleta. O poder que essa história teve sobre a minha vida. Marcou minha vida profundamente. Entende? Curou meu coração em relação àquele momento ali que meu pai me falou aquele negócio. Quer dinheiro? Vai trabalhar, seu vagabundo. Isso tinha uma coisa que me machucava, cara. É alguém falar, ou insinuar que eu sou um vagabundo, que eu não trabalho. Cara, isso é um negócio que me tira do sério, cara. Me tirava, não vai mais me tirar, porque eu não sou. Né? Sou imagem e semelhança do Criador. Mas entenda, quando você traz para o presente a memória boa do passado, isso cura você. Isso te dá esperança. Trago à memória aquilo que me dá esperança. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam, né? E sigo e vou para aquelas que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Então, ele vai para frente, ele esquece do passado. Seja o passado ruim, principalmente do ruim, você tem que escolher, e do bom também. E criar coisas novas e viver coisas novas. O passado você só lembra para quando for para lembrar de coisa boa. As coisas ruins você tem que lembrar para curar, resolver, enterrar e nunca mais ficar lambendo essa dor, essa ferida do passado. Vocês não têm ideia como isso me trouxe leveza no meu coração. E segurança em relação ao futuro. Entende? Você perde o medo. Você perde o medo. Eu tinha um medo de faltar as coisas. Um medo de... Não tenho mais medo. Sabe? Saiu do meu coração esse medo. Sabe? O Senhor me trouxe paz. Quando eu pude ver, olha, o meu pai, aquele que foi mal, mas também tentou fazer alguma coisa boa. Ele pelo menos tentou. Do jeito dele, ele tentou. E alegrou muito o meu coração. Foi o maior presente que eu ganhei na minha vida, foi aquela bicicleta. Tanto que em menos de um ano eu arrebentei tudo ela, gente. Tanto que eu andava o dia inteiro. Eu não saía de cima dela. Eu quebrei a bicicleta inteira. Tanto que eu andei. Eu lembro que depois deu um monte de problema que minha mãe vendeu. Eu falei, pode vender que eu já andei bastante. Sabe? Eu detonei a bicicleta. Beleza, querido? Então eu quero deixar essa mensagem para você. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Eu imagino quando Deus foi criar a gente, será que Deus ficou assim? Ai, será que vai dar certo? Será que eu vou fazer um ser humano bem feito? Será que ele vai ser a minha mais semelhança? Não, ele foi lá e fez e colocou o que ele tinha de melhor ali. Então, se você quer criar algo na tua vida, querido, seja a sua família,
Você quer criar uma família abençoada, construir um lar abençoado, você quer construir um empreendimento, um negócio, crie coisas boas. Se alegre com o que você está criando. Veja valor no que você está criando. Tá? Veja valor no que você está fazendo. Não fique achando, será que vai dar? Será que não vai dar? Será que tá bom? Faça com alegria. Confiando naquele que te criou e te fez capaz. Você não é obrigado a ficar vivendo a memória do passado. Tá? Você é responsável por aquilo que você vive e por aquilo que você quer construir. Aquilo que fizeram para você não era responsabilidade sua. Colocaram em você. Mas não determina quem você é. Você é a imagem e semelhança do Criador. E Ele te criou para que você seja alguém assim que resplandeça a glória dele nessa terra. Que viva as promessas dele. Esquece do passado. Traga à memória aquilo que pode trazer vida e esperança. Tá certo? Pode deixar essa palavra aí para você. Obrigado pela atenção. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Lembrando, mais uma vez, Jornada de Cura da Alma e Restauração Familiar de 9 a 15 de novembro de 2022. No máximo até o final de fevereiro aí. Fique ligado aqui no canal que eu vou estar divulgando a questão do investimento para você estar participando. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Sua vida será dividida entre antes da jornada e depois da jornada, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. E conhecereis a verdade vos libertará. Até o próximo vídeo.